Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 9 de agosto. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Uma mulher que havia 12 anos sofria de uma perda de sangue e que gastara com médicos tudo o que possuía, sem que nenhum houvesse conseguido curá-la, se aproximou dele por detrás e lhe tocou a fímbria da túnica, com o que logo o fluxo de sangue cessou. Lucas 8, 43 a 44. Meta do BES: desenvolver a caridade moral. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se vós não poderão dizer o mesmo. Vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos. Meta do dia: desenvolver a benevolência. Ser severo consigo mesmo e indulgente com os defeitos dos outros. Sugestão para a sua prece diária. Prece rogando ao anjo da guarda o estímulo à reforma íntima. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, rogando o amparo e a proteção e que tenhamos condições de estarmos ligados a Ti e termos coragem, termos força para vencer a nós mesmos, para vencer o orgulho, o egoísmo, a arrogância, a prepotência, para que o Seu amor seja conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual. É o dia reservado para a organização de nosso ser. Então, a partir das 8 horas da noite, em nossa casa espírita, nós nos encontramos a postos para receber a todos os amigos que ali comparecerem. Se você precisa de mais esclarecimento, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. E quero lembrar ainda aos amigos que está em tempo, se você deseja fazer o curso Conheça o Espiritismo. Nós demos largada no sábado passado, mas você ainda pode matricular-se nesse curso, tá bom? Todo sábado, às 4:30 da tarde. Meus amigos, nós iniciamos o estudo do livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Lucas, capítulo 2, versículo 5. Ordem e luz. Há muitas pessoas que, como os judeus antigos, se fazem rigorosas quanto ao conceito de ocasião na prática, do bem ou do desenvolvimento do trabalho. Os fariseus condenavam o Cristo por curar nos dias de sábado, ao mesmo passo que, modernamente, muitos aprendizes levam ao extremismo suas concepções
no capítulo do descanso dominical ou da aplicação das suas possibilidades de serviço nos diversos setores das atividades cotidianas. Naturalmente que ninguém deverá viver fora da ordem e nada se conseguirá sem metodização, porém, no centro de toda atividade coordenativa, não deve existir condição convencional para o exercício do bem, porque esta é a luz que resplandecerá em todas as situações ao lado de todos os deveres. Nesse sentido, o Evangelho nos oferece uma lição salutar. José e Maria, dirigindo-se a Belém, obedecem à ordenação política de César. Mas Jesus, vindo ao seu encontro nas palhas da manjedoura, fora do ambiente doméstico, mostra que a claridade divina pode bafejar os trabalhos da criatura em qualquer parte. O casal de Nazaré não apresenta desculpas a fim de evitar a obrigação devida à ordem. Jesus não apresenta condições especializadas para se oferecer às criaturas. Daí, inferimos que não se deve viver sem ordem em parte alguma, observando-se, porém, que esta nunca poderá excluir o bem. Porque, antes de tudo, quando respeitada, é o justo caminho por onde a luz se manifesta. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Sentinelas da Luz, da editora Cultura e Espírito União, capítulo Ordem e Luz. Meus amigos, muito interessante essa fala de Emmanuel, porque ele traz para nós uma reflexão. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas dentro de regramentos. Ó, isso aqui não pode fazer agora, isso aqui é assim, assim, assim. Só que a gente esquece que para o bem não tem regramento. Para o bem, todos os instantes, todos os momentos, é imprescindível fazer o bem. Por isso, quando José e Maria saem de sua região para ir para outra, cumprindo uma ordem política, uma ordem do imperador da época, lá naquele local se faz luz. E é interessante que Jesus ali se encontra num ambiente totalmente impróprio para o nascimento de um bebê. Então, há luz nesse ambiente. E Jesus vai mostrar para nós que nós devemos ser simples. Nós devemos buscar sempre fazer o bem. E aí o bem vai irradiar por todos os lugares. Então, podemos a cada dia buscar esse exemplo de Jesus. Pode ver que em várias situações do Evangelho a gente vai ver: olha, Jesus, você não pode fazer isso no dia de sábado. Lembra da cura da mão, do homem da mão seca, do braço seco? Que ele até indaga os fariseus e doutores se podia fazer o bem curando aquele homem. Eles já o condenaram, dizendo que ele estava infringindo a lei. Então, isso mostra para nós que não devemos criar uma regra para fazer o bem.
O bem deve ser feito em todos os instantes que temos a oportunidade de fazer o bem. Não podemos deixar passar essa oportunidade só porque tem uma regra X, uma regra Y. Então, olha, como diz o Emmanuel aqui, ó. Daí inferimos que não se deve viver sem ordem em parte alguma, ou seja, as coisas, os ambientes, seja no trabalho, seja dentro do templo religioso, da casa espírita, tem que ter regramento. Mas nós nunca podemos excluir o bem. Porque antes de tudo, como diz o Emmanuel, quando respeitada, é o justo caminho por onde a luz se manifesta. Então, se nós cumprimos os regramentos, a luz vai se manifestar ali, naquele espaço. E aí nós estamos abertos à luz. Mas se a gente começa a criar situações dificultosas, nós vamos engessar as coisas e a gente não vai perceber a luz se fazendo em nós. Então, meus amigos, busquemos todos os dias empenharmos em fazer o bem. O fazer o bem não é fazer o que o outro quer que a gente faça. Porque às vezes a gente vai fazer algo para o outro e isso não vai fazer um bem para aquela pessoa. Mas fazer o bem é seguir o que Jesus disse, é fazer o que Jesus nos mandou fazer. Amar os outros, né? Amar como se fosse a nós mesmos. Então vamos, nesse momento, fazer prece, agradecer por grandes oportunidades que nós estamos tendo no dia a dia, na nossa vida, para viver o Evangelho. Oremos. Nós te damos graças, Jesus, por revelar essas coisas às pessoas simples e ignorantes, e não aos sábios e entendidos. Que consigamos, Jesus, assimilar o teu Evangelho e fazer com que o teu Evangelho circule por nós, entre em nós, possa ir irradiando, possa modificar nosso viver, nosso agir, nosso pensar e o nosso sentir. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.